É como diz, eu sou uma pessoa idosa, tenho 66 anos, sou muito humilde, sou uma pessoa que, além de ser humilde, ser rejeitadas de família, porque tem família que tem uma casinha melhor, tem um carro, tem uma vida financeira melhor. Então sou rejeitada por irmão, por sobrinha, por primas, sobrinhas, por neta, netos, algumas filhas também sou rejeitada. E neta também, que nem um telefonema, até o telefone é grampeado para não falar comigo, nem eu ter contato com elas também. Então, sou uma pessoa sofrida desde criança, porque eu via meu pai judiar bastante da minha mãe. E eu, parece que eu tirei a mesma sorte, para não dizer o contrário, a mesma sorte da minha mãe. Então, aconteceu que um dos meus irmãos encostados mais novo casou com a dona de Piaçabuçu, num lugarzinho, e ele terminou por causa de... Passou mais de 30 anos morando nesse lugar, que ele era de Penedo, e terminou morando nesse lugar, em Piaçabuçu. E ele, como era uma pessoa 10, para servir as pessoas, além de servir as pessoas, ele era nota 10. Nunca dizia que não. Sempre lia as pessoas que ele queria servir e as pessoas pedissem, ele era nota 10. Era o irmão que eu mais gostava de todos, com todos rejeitamento, com toda ruindade, mas é o irmão dos outros, né? Dos outros que vivem hoje em dia na Terra. Mas era o irmão que eu mais gostava. Tinha o mais velho que ele caiu numa depressão sobre as filhas que ele não ligava, que ele bebia, né? Quando era mais velho, porque quando era novo ele não bebia. Que nós foi criada no interior, então ele não era desse tipo de andar de baile, de festa, de bebedeira, de festa, de nada, né? Só simplesmente fumar e uma namorada. Ir para casa, e do trabalho para casa. De casa para o trabalho. Então, terminou. Meu pai, como era muito mulherengo, arrumou mulher na rua. Sim, aí meu irmão terminou ficando doente, porque foi abandonada pelas filhas e pela mulher que não ligava a ele. Terminou adoecendo, terminou ficando de cama, né? Ficou de cama, minha mãe botava uma pessoa, quando minha mãe estava melhor, de saúde, pagou uma pessoa para ajudar ela a tomar conta dele, fazer o serviço mais pesado. Quando a pessoa saía, ela tomava de conta. E eu digo porque quando eu ia para lá, eu estava presente a minha mãe também, e ela também, onde meu irmão ficava, na casa, no mesmo corredor onde a minha mãe ficava, numa casinha, com 2 quartos, uma sala, uma cozinha e um banheiro. É que nem a minha, onde eu moro, que é de Deus, né? Eu vivo dentro, que nada nós temos, que tudo é do Senhor. Nós temos só a vida que Deus dá, a vida maravilhosa, a nossa riqueza que Deus dá, é a nossa vida e o nosso pão de cada dia, né? Mas eu sou feliz por causa disso. Agora, eu tenho um sonho muito a realizar. Mas é como eu digo, então meu irmão adoeceu, e esse outro de Piaçabuçu, que casou com a dona de Piaçabuçu, meu pai, sempre foi mulherengo, que meu pai já se foi também, está no outro mundo, não está mais aqui nesta terra do Senhor, que a gente vivemos, e ele terminou pegando, era muito mulherengo, e arrumou o filho com outras mulheres, e terminou ele morrendo. Uma batida de carro o carro que ele tinha com outras pessoas, com um carro de turismo, onde ia saindo de um povoado que chamava Bonito, que chamava não, se chama Bonito, perto do Peba. Então ele ficou os filhos dele, né? Mas a mãe,
uns casados, amigados, outros aprontando, não era flor que se cheiravam. Então sempre eles iam procurar meu irmão. Foi quando foi um dia, ele viu coisas que estava acontecendo no terreno de outras propriedades dos que tinham conduções. Então ele falou para o outro, ele que tinha visto outro fulano fazendo isso e aquilo outro, passando a mão, lançando a mão no que de gado do que era do outro de outra fazenda. Aí falou para o outro. Quando foi depois que o outro soube, esperou ele uma festinha que tinha em Piaçabuçu, esperou ele passar de noite, ele tinha botado num cavalo, que ele estava morando num interiorzinho perto de Upeba, mas a mãe e outro irmão, que parece 7 irmãos e 2 irmãs só. Não, eram 9 filhos, homem, era uma coisa assim, e 2 filhas irmãs só que ele tinha. Aí ele pegou, aí mataram ele, foi fazer uma espera e mataram ele. Então meu irmão sempre quando ele estava bom, ele não falava nada, né? Mas quando ele tomava uma, onde ele estava, ele dizia que sabia quem matou o sobrinho, filho de uma mulher fora do meu pai. Então, por isso, meu irmão deu a vida de graça pelos outros. Por isso, hoje em dia, ele não está. Então, às vezes, eu pegava esse neto, que é muito cruel, que vive comigo hoje em dia, né, dentro de casa, que quando ele nasceu, que a mãe vivia dentro de casa, com 17 anos, com 18 ele nasceu até fora do tempo, nasceu prematuro, e eu tomei de conta de quando nasceu até hoje, que tem 15 anos. Então ele não é uma pessoa obediente, não é uma pessoa educada, não me respeita, só falta, como se diz, só se for para me matar, porque o resto ele já apronta. Ele apronta bonitinho, só que é boa vida, nada faz. Se eu for dizer alguma coisa com ele, ele diz mais do que eu, me joga no chão, pinta e bora comigo. Às vezes meu corpo tá, meus braços todos roxos de pancada, de tanto me arrochar, viu? E diz coisas que não devia dizer comigo. A palavra de Deus, ele parece que tá vendo como esses vampiros vê a cruz, que não gosta de ver, bem assim quando ele vê a palavra de Deus. Ele se recusa, não gosta nem da televisão, nem quando a gente está propriamente falando, nem quando a gente chama para a gente orar, nem quando a gente chama ele para a igreja. Ele só quer andar na rua. A rua já está feita, ele pode passar. Se ele que foi para a rua durante o dia, ele passa até a noite, é quando ele vem me procurar, que sabe que eu presto, quando é de noite, que chega a hora que ele quer e me chamar. Se eu quiser abrir a porta, eu abro. Se eu não quiser, ele vai para casa da mãe, ele vai para onde ele quiser. Porque se não me respeita, não quer respeito, não me considera, então, aqui onde eu moro, homem nenhum manda em mim. Porque o que devia mandar em mim, eu digo só é Deus, mais ninguém, homem nenhum, nesta terra. Quem devia mandar em mim, neste mundo, não viverá mais, não estará mais. Então, quem manda somente Deus e eu. E ninguém manda em mim. Por isso, então, quando ele era pequeno, este neto ingrato, né? Ele pequenininho, eu botava ele me sentava numa cadeira de balança e ficava olhando para o tempo, me balançando e olhava para o tempo. Então tinha acontecido já que o meu irmão, o outro estava doente, o mais velho, de cama, nem sequer falava, e meu irmão tiraram a vida dele. Então quando tiraram a vida dele, por causa disso, né, os bandidos, os mafiosos do islamismo, né, os conhecidos, que se fazia de amigo, que ninguém tem amigo, amigo somente Deus, nós não devemos confiar em ninguém da terra, nem de olhos abertos, imagine de olhos fechados. De olhos fechados só para Deus. A gente confiamos de todo o coração, mas para o povo da terra não. Nem de olhos abertos a gente não confiamos, imagine de olhos fechados. Então eu digo, então eu olhando para o tempo e ficava pensando e juntando na minha mente
o que era, para eu tirar uma coisa, ou qualquer coisa para uma lembrança que eu tivesse dele, o que aconteceu com ele. Então, eu começava com ele esse neto ingrato, no colo pequenininho, novinho, no braço. Pequenininho, né? Eu era novinho, realmente. Aí eu me balançando na cadeira de balanço, olhando para o tempo, se entende, para o céu. Era para o céu que eu olhava para as nuvens. Então, eu vinha juntando letra com letra e comecei a cantar. Da minha, assim, invenções minhas, por mim mesmo. Então, fui juntando letras por letras. Então, eu comecei a pensar. Então, eu comecei a cantar. A primeira invenções que eu tive para lembrar dele. Do primeiro dia que aconteceu, que telefonaram e avisando para aqui, de Piaçabuçu, que ele morava, outra cidadezinha, para cá para Penedo, onde eu moro. Para me avisarem, tentando me avisarem. Aí eu tirei, eu pensando e juntando letra com letra, e terminei cantando. O povo diz que tudo neste mundo, tudo é flores, mas é mentira que tudo neste mundo não é flores.